Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 18 de janeiro de 2022, são 22 horas e 42 minutos. Lição número 8 da classe de jovens, o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. Eu deixo aqui na descrição deste vídeo o meu Instagram, caso você queira entrar em contato comigo e trocar um dedinho de prosa mais eu. Também deixo aqui os capítulos das lições para que assim, se porventura você quiser saber um ponto específico, você vai direto aonde você quer ir. Texto principal. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse, sou eu, não temas. João capítulo 6, versículos 19 e 20. Resumo da lição. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram imponentes. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. Jesus certamente já se manifestou a você, né? De uma forma ou de outra, ele vai sempre se manifestar a nós. De uma forma hoje, claro, mais uma questão espiritual. Lá foi mais uma questão tanto sobrenatural como também física. O nosso texto bíblico está em João capítulo 6, versículos 16 ao 21. Introdução. Jesus andando sobre as águas mostra seu poder como Criador, com absoluto controle sobre todas as coisas, incluindo a criação e seus fenômenos, como uma tempestade em alto mar. Por isso podemos ter segurança nele em meio aos maiores perigos da vida. Só por uma questão de curiosidade, você sabia que existe um lagarto que é chamado de Jesus Cristo? Justamente por isso, porque ele anda sobre as águas. Jesus, ele andando sobre as águas, ele demonstra um poder extraordinário. Quem consegue flutuar, andar sobre as águas, é algo extremamente impossível, não dá para fazer. Mas Jesus, que é Deus, demonstrou aqui o seu poder como Criador. Ou seja, ele andou sobre as águas porque quem foi ele quem criou a água? Ele é todo poder, ele tem todo poder. Então ele faz todas as coisas. E é por isso que nós precisamos ter segurança no Senhor. A Bíblia diz, em Salmos 46, algo para nós bastante interessante acerca dessas coisas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quando você está angustiado, você pode esperar no Senhor. Confia nele, como diz Salmos 37, 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E ele vai, claro, dar sempre uma direção quando você estiver em perigo na vida, né? O Senhor sempre tem uma solução. Ele tem todo o controle sobre todas as coisas, incluindo a água, né? Que outrora ele transformou a água em vinho, agora ele anda sobre as águas para mostrar que de fato ele tem todo o poder. O mar se levantou. A cronologia dos fatos. Naquela tarde e noite, os discípulos já haviam navegado uns 25 ou 30 estádios, ou seja, uns 4,5 km ou 5 km e 400 metros. Com ventos contrários, isso representava longas horas. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, já havia passado das 3 da manhã. Mateus registra que era já a quarta vigília da noite. Portanto, já haviam no mar, havia aproximadamente 12 horas. Por alguma razão, você já ficou no mar, em alto mar? E por quanto tempo você passou no mar? Agora imagina que esses homens estão em alto mar. É bom deixar até uma questão aqui curiosa, que o mar, que nós falamos o mar da Galileia, não é um mar, é um lago de água doce. Mas aqui, tipificando aqui o mar, eles ficaram cerca de 12 horas trabalhando. Você tem noção do que é ficar no mar durante 12 horas? Então, de uma certa forma, a gente vê que era um trabalho muito cansativo, era muito desgastante. Então, claro, eles estavam exaustos das vigílias da noite, do trabalho árduo, que é a questão da pescaria. Então, veja que o Senhor, ele vai se apresentar justamente nesse cenário. Um cenário completamente de desgaste físico, um cenário de trabalho, um cenário onde as pessoas já perderam as suas esperanças, não? É justamente nesse quadro que o Senhor Jesus vai se apresentar.
a impetuosidade das ondas. No caso dos discípulos, João conta que um grande vento assoprava. Conforme Mateus, o barco estava açoitado pelas ondas. Foi naquelas pavorosas circunstâncias que Jesus apareceu andando sobre o mar. O que você faria numa situação dessa? Você durante 12 horas em alto mar e vindo a você, perto do seu barco, alguém andando sobre o mar. O que você iria dizer? Como você iria reagir? Porque é bem verdade que tem situações como essas que nós não imaginamos que acontecerão. Não há como prever que numa noite de pescaria, numa noite de trabalho árduo no mar, aparecerá um homem andando sobre o mar. Não dá nem para imaginar tal fato. Por mais que as pessoas estejam, as mentes férteis, né? É uma situação bem difícil. E o que aconteceu? Veremos agora. Um fantasma? A relevância desse sinal também se vê na reação dos discípulos quando veem Jesus. Marcos registra que eles pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. É de se imaginar que os discípulos não cogitassem que Jesus fosse tão poderoso a ponto de andar sobre as águas, mesmo sendo autor dos milagres que já haviam testemunhado. Quando testemunhamos um milagre, por maior que ele seja, às vezes nós duvidamos que possa haver outro da mesma esfera, né? Então veja que Jesus transformou a água em vinho, entre tantos outros milagres. Mesmo assim, os discípulos não criam que Jesus poderia fazer um milagre tão extraordinário, tão fora do comum. É completamente estranho às nossas vistas, por exemplo, ver alguém andar por sobre o mar. A gente não consegue nem mesmo imaginar, né, no ponto de vista humano, porque nós sabemos que afundaríamos. Então é de se imaginar que realmente, numa situação dessa, os discípulos realmente fossem exclamar: é um fantasma, não é possível. Aí você vê, os discípulos andando com Jesus e agora estão pensando que é um fantasma. O que é isso para nós hoje? Muitas das vezes, é claro que existe aqui até uma questão bastante peculiar que nós devemos fazer, apesar de você ser jovem, mas é bom ficar muito atento às crianças. Se porventura uma criança chegar para você e dizer que viu um fantasma no quarto, ou coisas dessa natureza, não sorria da criança. Você pegue essa criança, vai neste lugar e ore com ela lá. Porque muito provavelmente isto é uma artimanha de Satanás para amedrontar esta criança, para fazer desta criança um instrumento seu. Então, se porventura alguma criança chegar para você dizendo que viu alguma coisa no quarto ou em algum lugar da casa, ou coisas dessa natureza, você vai orar com esta criança. O processo da revelação de Jesus. Sou eu, não temas. Pedro manifestou dúvida se realmente era Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus o chama e ele, descendo do barco, começa a andar sobre as águas. Sentindo o vento forte, teve medo e começa a afundar. Clama por Jesus, que lhe estende a mão e o segura. É uma situação bastante estranha, se a gente for olhar, uma vez que Pedro fez esse questionamento a Cristo e Cristo mandou ele vir, e Pedro teve até um ato de coragem, que Pedro creu, porque ele desceu do barco e colocou os pés na água. Então, de fato, ele creu, que de fato era Cristo. Então, veja que logo em seguida ele começou a temer, devido aos ventos, um vento forte, ele acabou tendo medo. Quantas das vezes nós estamos perto de receber uma vitória, mas estamos temerosos, ficamos temerosos, porque se você for analisar bem direito, bem certinho, se Jesus manda você vir pelas águas, você coloca o pé na água e não afunda, isso significa o quê? Que de fato Jesus está te sustentando. Então por que temer? Por causa dos ventos? Veja que Pedro temeu. Depois de ter visto que ele realmente estava flutuando, ele temeu. Ele começou a duvidar no seu coração. Como isso é possível? Então veja que ele clama por Jesus e Jesus estende a mão. Mesmo quando nós estamos numa situação dessa de dificuldade
e até duvidando do Senhor, quando nós chamamos pelo seu nome, Ele sempre estará estendendo a mão para nós. Medo e dúvida. Jesus abordou os discípulos com uma palavra de ânimo. Diante do pavor que enfrentavam, Pedro pôs em dúvida sua identidade e pediu uma prova exclusiva de ordem pessoal. Foi censurado por incredulidade. Aprendemos com isso que o reconhecimento de nossas fragilidades encontra conforto em Deus. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. O que não devemos fazer é duvidar de sua palavra, como fez Pedro. Viu? Pedro duvidou da palavra. E quando as pessoas estão hoje na igreja, às vezes até no ministério, nos púlpitos, pastores, estão ali por mera tradição, mera formalidade, porque na verdade não creem mais na palavra do Cristo. Não creem mais, não acreditam mais, estão com seus corações cheios de dúvida. E nós não devemos andar em dúvida. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia diz que aqueles que se aproximam do Senhor, temos que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então nós não devemos nem ter medo e nem dúvida no nosso coração. É bem verdade que algumas situações acabam nos fazendo, claro, ter medo e até dúvida, é verdade. Mas nós precisamos ter firmeza no nosso coração, porque se Jesus mandou você vir, por que então você não vem? Por que você teme? Por que você tem medo no seu coração? Você não deve ter medo. Você precisa ficar firme no Senhor, né? Vencer essa incredulidade e crer de fato na palavra do Senhor, diferente do que fez Pedro, né? Que Pedro duvidou. O perigo da apostasia. Uma das fases da tentação de Cristo foi quando o diabo o instou para que se lançasse do pináculo do templo, exigindo que o Pai ordenasse aos anjos que o livrasse. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Estamos vivendo épocas muito trabalhosas, muito difíceis na nossa vida. Entretanto, nós precisamos compreender e viver que nós não somos super cristãos, super crentes, né? Nós não devemos tentar a Deus. E quantas pessoas têm tentado a Deus? O que é tentar a Deus? É quando alguém sabe que tem um perigo iminente, tem um perigo acontecendo, e a pessoa, por ser cristã, vai lá e enfrenta esta situação, porque acha que Deus tem obrigação de livrar esta pessoa. Ora, se a pessoa sabe do perigo e vai enfrentar o perigo a si mesmo, não, de maneira nenhuma. Você está tentando a Deus, e tentar a Deus é pecado. E quantas pessoas têm tentado a Deus? Têm ido atrás de perigo, né? Gostam de viver perigosamente? Agora, claro também que há aqui uma distinção. Se porventura você está passando por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem prático. Você está passando por um lugar, e esse lugar tem um certo perigo. Às vezes algumas pessoas querendo usar alguma coisa para afrontar o outro. Você sabe desse perigo, você sabe que é uma área de risco ali. E sabe que naquele momento específico é perigoso, porque está tendo ali, por exemplo, um tiroteio, vamos assim dizer, né? Está tendo um tiroteio e você pensa o quê? Não, eu vou passar ali porque eu sou crente e não vai me acontecer nada. Isso é tentar a Deus. Você sabe do perigo, sabe o que está acontecendo ali e você ainda assim insiste em ir. Isto é tentar a Deus. É diferente você estar passando no mesmo lugar e você não tem conhecimento do perigo e de repente surge um tiroteio. Veja, você não está tentando a Deus, aconteceu. Você não está ali, você não está ali tentando a Deus. Então isso é uma diferença. Por exemplo, estamos vivendo uma situação difícil no mundo inteiro e algumas pessoas, inclusive cristãs, por ser cristãs, não querem tomar uma vacina, por exemplo. Então acham que porque são cristãos, então o Senhor vai proteger porque eu sou cristão. Não, muito pelo contrário, o Senhor não vai proteger. Por que não? Porque isso é tentar a Deus. Então, se há uma vacina para se tomar, precisamos tomar. Para quê? Para não tentar a Deus. Isso nós precisamos ter na nossa mente isso. Porque como é uma questão de saúde, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Por exemplo, você tem um problema de saúde, você precisa ir ao posto de saúde e ver e tratar desse problema de saúde.
Por quê? Porque se você não tratar, você vai morrer com ele. E isso também é uma afronta a Deus. Então nós precisamos compreender que sim, o Senhor, ele cura, sara nossas feridas, mas nós não devemos tentar o Senhor. Treinando os 12 apóstolos. Para os discípulos, a ordem de Jesus, né? Para os discípulos, o cenário era único e desolador. Estavam enfrentando uma grande tempestade. Não são poucos os momentos em que vivemos experiências como essa, quando nada há de animador em nosso horizonte. Nossa perspectiva se torna absolutamente negativa. Devemos permanecer firmes conservando a nossa fé. É verdade que algumas vezes você deve ter pensado, não sei porquê, mas nada dá certo comigo. Certamente você já pensou isso na sua vida alguma vez. Ou está pensando agora, né? Você procura fazer as coisas certinho, como tem que fazer, e a coisa desanda, a coisa não anda, não vai para frente. E você fica angustiado, né? Tem um coração angustiado. Por que isso não funciona comigo? Por que as coisas não funcionam para mim? Será que o Senhor está contra mim? Não, é porque isso faz parte da vida mesmo. E pode ser também o fato de que Deus está te provando para te dar algo melhor, para te dar uma bênção a qual você está aguardando, ou mesmo uma bênção que você não espera. O que nós temos que fazer? Permanecer firmes, conservando a nossa fé em Cristo. Nós precisamos continuar firmes, crendo que o Senhor Jesus está no controle de nossas vidas. Mas sim, haverá momentos que você vai sentir essa questão de que será que o Senhor não está mais comigo? Será que o Senhor não é mais comigo? Será que o Senhor me abandonou? Será que eu estou fazendo errado? Não, é só uma prova mesmo. Então continue firme no Senhor. Compreender ou obedecer? Em nosso relacionamento com Deus sempre deve prevalecer a obediência. A despeito de nossa incompreensão, os discípulos estavam sob ordem expressa de Jesus. A fé nos causa situações, eu vou dizer que até loucas, né? Se a gente for olhar direitinho, ter fé é de fato uma loucura. Crer no Senhor, em parte, você for observar, é algo louco. Por quê? Porque nós não compreendemos certas coisas. Imagina, por exemplo, Moisés de frente ao mar. Vai lá e clama ao Senhor. E o Senhor vai falar para ele o quê? Por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Olha que estranho. Peraí, eu estou diante de um mar e eu vou falar para o povo andar, entrar no mar, não estou entendendo. Aí você vê que o mar vai se abrir. Abraão, por exemplo, o Senhor pediu a ele o seu filho Isaque em sacrifício. E ele foi lá crendo que o Senhor seria capaz de ressuscitá-lo. Então veja aí, a fé nos causa uma certa loucura. É por isso que muitas pessoas dizem que crente é tudo doido. E em parte eles não estão muito errados, né? A Bíblia diz inclusive que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Então veja que, de fato, o compreender, interessa se a gente vai compreender ou não. O importante é obedecer. Ainda que nós não compreendemos o que Deus vai fazer, mas se Deus mandou fazer, faça. Você não vai entender hoje, talvez não entenda amanhã, mas se Deus mandou fazer, faça. Agora, você precisa também ter discernimento e ter certeza de que realmente é o Senhor quem mandou você fazer. Fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele. Considerando todos os seus atributos, sem fé é impossível agradar a Deus. No contexto dessa afirmativa, temos o exemplo de homens e mulheres que confiaram em Deus sem qualquer exigência, sem informação que lhes desse segurança. Veja, por exemplo, o próprio Abraão foi chamado para um lugar que ele não sabia onde ia e ele não questionou, ele simplesmente foi. Será que hoje, quando o Senhor fala para você fazer algo, será que você titubeia? Será que você fica questionando ao Senhor? O questionamento ao Senhor, é bom aqui abrir esse leque, como foi o caso de Gideão, por exemplo, ele questionou a Deus, não no sentido de duvidar, mas ele queria uma confirmação. Isso aqui não há nada de errado nisso. O Senhor vai nos falar acerca dessas coisas, mas é importante que nós venhamos ter fé no Senhor, confiar nele, crendo que ele é galador do que o busca, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. E porque os cristãos, muitas das vezes, não estão agradando a Deus? Porque vão para a igreja, para uma forma completamente formalidade, somente formalidade,
mas não tem fé no Senhor de fato, né? Não acredita mais nele, então não consegue agradar o Senhor. Pode cantar bonito, pode pregar bonito, mas se não confia no Senhor, não agrada a ele. Conclusão: servimos a um Deus gracioso e cheio de misericórdia, que sempre quer se relacionar conosco. Para isso precisamos ter fé. As mesmas tempestades que expõem nossas fraquezas e nosso medo servem para nos aproximar de Jesus e nos fazê-lo melhor, e nos fazer conhecê-lo melhor. Precisamos buscá-lo mais numa atitude de profunda humildade, reconhecendo nossas limitações. Com ele chegaremos à terra firme. Você com o Senhor, você chegará em terra firme. Essa tempestade passará. Não se preocupe, ela vai passar. É interessante que certa vez, num grande navio, uma grande embarcação, o barco estava sendo aqui, bem aqui nesse quesito, que é bem parecido. O mar estava muito bravio, estava jogando fortes ondas contra aquela grande embarcação, e tinha um menino sentado perto do comandante, completamente tranquilo. E alguém perguntou para ele: você não teme essa onda, essa tempestade? Ele disse: não, o comandante é o meu pai. E ele já passou por tantas e tantas tempestades muito piores do que essa, e ele passou bem, ele venceu todas elas, vai vencer esta também. Então veja que, olha para você, olha para o seu passado e veja quantas situações você já passou na sua vida. E todas elas passaram. Essa tempestade que você está passando, possivelmente está passando hoje, não se preocupe, ela passará. E lembre-se que é o Senhor Jesus que está no comando, é Ele que é o comandante. Então, acalma o teu coração, tenha fé no Senhor, porque certamente o Senhor te dará a vitória. Hora da revisão. Número 1. A travessia demandava um tempo considerável, principalmente pelas condições primitivas das embarcações. Número 2. Ele tem cerca de 20 quilômetros. 3. Eles pensaram que Jesus era um fantasma. 4. Ele disse: sou eu, não temas. 5. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele. Que nós venhamos a cada dia mais, quando estivermos numa tempestade, lembrar o quinto sinal: Jesus anda sobre o mar. Então, se Jesus anda sobre o mar, se o Senhor Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra, então por que você vai temer se você é servo dele? Então continue confiando no Senhor, porque ele certamente te dará vitória. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!